Ou a gente tem que sair dessa situação. É um cansaço, eu não sei o que acontece. Mas quando a gente está lá fora, a gente vai para um aniversário, vai para um churrasco da família, você vê as pessoas numa energia, numa alegria tão grande, e quando chega na casa do Senhor, essa moleza. Pede para adorar, levantar a mão. Pede para fazer ha-ha-ha diante de uma situação. Aí a pessoa, ha-ha-ha. Será que vai acontecer mesmo? Será que isso funciona? Ei, é posicionamento. É reatitude. É o que você decide para a sua vida. Ontem, eu fui em um local muito especial, aconteceu um evento que foi uma bênção, milagres do Senhor. E teve um testemunho a respeito, vocês vão entender o que eu estou falando agora, daqui a pouco. Eu só quero deixar bem claro para vocês que você passar por pressões, você passar por situações, independente da idade, é a decisão que vai fazer a diferença. Nós temos a Ana Júlia, ela fez 15 anos. E ela tomou posse de que ela queria a festa de aniversário dela de 15 anos, do jeito que ela sempre sonhou. E as circunstâncias diziam que ela não ia conseguir. Tudo em volta dizia que ela não ia conseguir. Mas ela se posicionou. Conforme ela falou, ela anotou. E começava a declarar aquilo todos os dias. E ela fez dessa forma. E o que aconteceu? Não, e não foi qualquer festa. Ei, nosso Pai é especialista em nos surpreender, em nos ajudar, em fazer tudo o que nós precisamos, tudo o que nós desejamos. Esse sim é o Pai que você tem. Mas aí você não pode esquecer disso. O problema é que parece que a gente esquece as coisas muito rápido, né? As coisas parece que nós estamos nos alimentando dessa palavra, recebendo um alimento que nos fortalece, que nos traz direcionamento, que nos traz bagagem, tudo que nós precisamos para colocar em prática. Mas nas primeiras situações, nas primeiras pressões, a gente começa parece que esquece disso. E começa a ver as coisas naturais, você começa a ver tudo que está acontecendo à sua volta. E você começa a se distanciar do propósito. Você começa a se distanciar do plano, do projeto de Deus para a sua vida. Vocês me entendem? Eu estou certo ou estou errado? É assim que acontece ou não é? Quantas pessoas que estão paralisadas hoje? Paralisadas. Simplesmente. Porque as pressões chegaram. E não souberam se posicionar da maneira que tinha que se posicionar. Eu não sei se isso está acontecendo só comigo ou se acontece com outros aqui. Mas, ultimamente, é impressionante como as pressões aumentaram. Eu falei, não, se for só comigo, tem um jeito, né? Se for, aí eu ligo para o meu pastor. Para ele me ajudar, se for só eu, né? Mas, assim, é impressionante como as coisas, ultimamente, pressão para todos os lados. Em todas as áreas, pressão para todos os lados. E o que vai nos diferenciar? O que nós vamos passar por essa pressão de uma forma aonde nós vamos conseguir a nossa vitória, aonde nós vamos estar dentro do propósito e do plano de Deus para a nossa vida? Posicionamento. Seguindo as instruções do que a palavra diz. Porque a gente já fala bastante a respeito disso, que o nosso manual está aqui. Então, meu amado, hoje, o que eu venho compartilhar com vocês nessa manhã, o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para estar passando para vocês com tamanha responsabilidade, ele precisa ser colocado em prática imediatamente. Hoje, não é uma palavra que você pode, não, eu posso colocar em prática daqui a 10 dias, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. Não. Instruções. E eu sei que muitas coisas aqui nós já sabemos. Eu não estou aqui inventando a roda de forma nenhuma.
está aqui. E nós já ouvimos, e já ouvimos, e já ouvimos a respeito. Agora, hoje é só um reforço para você. É uma vacina de reforço para a sua vida. Para você colocar em prática. E você vai ver os grandes feitos do Senhor na sua vida. Amém? Sobre a questão das pressões, as pressões, elas vêm, é algo que o inimigo usa justamente para tirar nós do propósito, para tirar-nos do foco. É isso que ele usa, para que a gente possa estar saindo do propósito que Deus tem para nós. As pressões, elas vêm para trazer tristeza. Porque, pensa comigo, uma pessoa desanimada. Como é que é a vida de uma pessoa desanimada? Deve ser bem péssimo, né? Pois é. Aí, é disso que a gente está falando. Traz angústia. As pressões, elas trazem angústia. Agora, quando nós estamos cheios da palavra, quando nós renovamos a nossa mente, isso não faz parte da nossa vida. As pressões, elas vão trazer medo. E o medo paralisa. Quantas pessoas hoje que estão com o seu chamado, que estão com a sua vida ministerial totalmente parada, por medo. Porque se deparou com situações onde não sabe mais o que fazer. E que entra em uma fase de engano, em que a pessoa está tão desalinhada da palavra, que começa a querer fazer as coisas do seu jeito. Começa a querer fazer as coisas com as suas forças. E sabe o que vai conseguir? Será que essa pessoa consegue? Será que essa pessoa vai sair dessa situação querendo fazer as coisas do seu jeito? Eu tenho certeza que não. Se não for o Senhor com nós, se não for o Senhor conosco, tenha certeza que vai ser bem desafiador. Mas com Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Com Cristo. Eu pensei que vocês iam se alegrar mais um pouquinho. Eu falei, não, quando eu falar que com Cristo nós somos mais do que vencedores, eu acho que as pessoas vão dar um pulo da cadeira, vão jogar a cadeira para o ar, eu não sei, vai acontecer algo diferente. Eu te convido a viver intensamente isso. Eu te convido a mudar esse comportamento, mudar essa postura, de que eu me conformei com as coisas que estão acontecendo à minha volta. O Senhor deseja mais de nós. O Senhor deseja que nós nos entregamos cada dia mais. O Senhor deseja que nós venhamos estar nos expondo à palavra, nos expondo à sua vontade, através do conhecimento, através de meditação. Sempre a gente bate nessa tecla, através de uma vida de consagração, através de uma vida de adoração. Eu compartilhei isso com os jovens, deve ter umas 2 quinta-feiras atrás. Teve um momento de adoração. E poucos se entregaram naquele momento. A maioria não tinha uma palavra que mostrasse a grandeza de Deus sobre a sua vida. Eu estou citando um exemplo para vocês dos jovens. Mas aqui embaixo, na nossa igreja, não é muito diferente. É pesado falar isso, né? Eu não estou aqui para corrigir, tá? Só estou aqui para te orientar e mostrar o tanto que a gente tem oportunidade de estar melhorando na nossa caminhada de fé. O tanto que o Senhor deseja e espera mais de nós. A equipe de louvor faz um mega trabalho. Porque a questão da adoração, muitas pessoas acham que é só no momento do louvor, que a adoração é constante, é todos os dias. Você adora o Senhor em todo o tempo, em tudo que você faz. Mas vamos falar especificamente desse momento de adoração aqui dentro da igreja. A equipe ensaia, tem todo um planejamento, eles chegam mais cedo, eles se organizam, eles se dedicam tempo para poder ter um louvor de adoração, onde que venha fluir. E simplesmente, nós damos mais importância ao nosso celular.
No momento da adoração, a gente está mandando mensagem. No momento da adoração, a gente está vendo o celular. Aí fica difícil, né? Fica difícil você passar pelos momentos, quando chegar a pressão, quando chegar a situação na sua vida. Qual é o seu reservatório, o seu tanque, como é que está? Né? Fica bem desafiador isso. Então, vamos aproveitar cada oportunidade que nós temos de engrandecer. Vamos aproveitar cada oportunidade de demonstrar o quanto que nós somos gratos ao Senhor em todo o tempo. Amém? Vocês estão felizes? Cadê aquele sorrisão que só os filhos têm? Que não importa o que você está passando. Ei, você é mais do que vencedor. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ei, não sou eu que estou falando, não é o Antônio que está aqui falando isso para você. É o que a palavra diz a seu respeito. Agora, depende de você tomar posse disso ou não. Se você tomar, tenha certeza que o sucesso é garantido. Amém? Nós vamos meditar agora numa palavra que se encontra em João. Deus é bom. Ele ama cada um de vocês. João 16, 31. Quem encontrou? Diz, Deus é bom. E quem não encontrou? Ele continua sendo bom. Nada muda, né? É esse ponto final. Você é mais do que vencedor e ponto final. Você pode até fazer esforço para não querer isso, né? Mas é seu, é seu por direito. João 16, 31. João 16, NVI, tá? É a versão. Respondeu Jesus, agora vocês creem. Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Esse aqui é uma palavra que já diz tudo para a gente. Se Cristo já venceu o mundo, tenha certeza que nós vencemos também. Se Cristo já nos garantiu isso, tenha certeza que cada um de nós já vencemos. Agora, o que nós devemos fazer é nos colocar na posição de vencedores. Você consegue pensar em algo neste momento a respeito disso? Em uma situação, em algo que você esteja passando na sua vida, em que você se coloca como vencedor? Esse é o posicionamento que nós temos diante das situações? Ou nós paramos para analisar o contexto e ver, será que eu consigo? Onde você começa o será? Onde você começa a colocar as palavrinhas que vai travando. É nos colocar como posição de vencedores em tudo. Na situação mais desafiadora que você estiver passando. Tem alguém passando por alguma pressão neste momento? Tem alguém? Aí eu falo para você, e na hora que você está passando por isso? Qual é o seu posicionamento? Na hora que eu perguntei, tem alguém passando por alguma... Fugiu até a palavra, né? Tem alguém passando por alguma pressão neste momento? Vixe, todo mundo. Faz a pergunta ao contrário. Né? Porque aí você apelou.
Agora, quando pergunta qual é o seu posicionamento diante disso, qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? É isso. É impressionante como nós temos a resposta para tudo e não usamos. É impressionante como nós usamos para algumas coisas. Eu já falei isso uma vez e vou repetir mais uma vez e quantas vezes for necessário para reforçar isso para a gente. Por que que nós somos tão bem-sucedidos em uma área da nossa vida? Em outra, a pressão vem e parece que nós esquecemos daquilo. Nós sabemos qual é a chave para adquirir e para conquistar o sucesso e a bênção em uma área da nossa vida. E em outra, a gente tem tanta dificuldade. Parece que são dois conhecimentos diferentes. Ou parece que Deus ele age em uma área e na outra ele não pode agir. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque eu coloco Deus como centro, como a fonte em uma área da minha vida e na outra não. É como se eu colocasse, o Senhor consegue resolver essa aqui, mas essa aqui não. Ele não é especialista. É como se a gente começasse a tratar o Senhor como, só um exemplo, para ficar mais claro para todo mundo. É como se o nosso conhecimento profissional, cada um aqui tem uma área que domina, certo? Cada um aqui tem uma vida profissional e é bom em uma área. Em outra área você não é tão bom, tem outra pessoa que é melhor. Isso é fato, isso é normal. Só que quando a gente fala do reino, quando a gente fala das nossas, de todas as áreas da nossa vida, é disso. A gente tem que entender que o nosso Deus, o nosso Pai, é em todas as áreas. Ele está aí para resolver tudo que você precisa. Nós temos vários exemplos de grandes homens de Deus. A Bíblia está cheia de referências, está cheio de exemplos de grandes pressões que grandes homens de Deus sofreram, certo? Vários. A gente pode listar aqui muitos. A gente pode dizer Paulo, a gente tem vários. Mas todo mundo sabe qual é o resultado final. Certo? Todo mundo sabe qual é o resultado final. Todos foram mais do que vencedores em todas as áreas. Em tudo que eles passaram. A provação, a pressão foi grande, as circunstâncias foram grandes, mas eles foram mais do que vencedores. Tanto é que estão aqui, como referência para nós, como exemplo, e mostrando que é possível. Então, por que entra no desespero quando os boletos chegam? Por que tem tanta gente desesperada por conta de boletos? Eu posso estar enganado, mas eu quero compartilhar algo que é a percepção que eu tenho. Os boletos, as contas, a situação financeira tem sido um dos maiores desafios das pessoas hoje, nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Tem sido um dos maiores. Pessoas têm saído totalmente do propósito, do foco, do plano, da vontade de Deus, simplesmente porque estão entrando nas pressões da vida financeira. Porque quando os boletos chegam, começa a pensar naquilo. Nós já recebemos instruções e funciona, tá? Ela funciona. Quando o boleto chega, quando você está com 1, 2, 3, começa a dançar em cima daquilo. Começa a declarar a palavra sobre aquilo. Entendam bem o que eu estou falando, tá? Porque às vezes, não, é fácil você falar isso. Não, não é fácil. Eu sei que não é fácil, tá? Que fique bem claro isso. E que situações podem acontecer. E vão acontecer. Porque nós estamos aqui. E você quer uma revelação para a sua vida? Você quer uma revelação? Enquanto nós estivermos nessa terra, vai acontecer pressões. Se você não quer mais pressão, não foi eu que falei. Se você não quer mais pressão na sua vida, se você quer acabar com isso na sua vida,
não faz sentido você estar aqui. Então sempre vai existir pressões. Agora, o Deus que nós temos, isso vai ser o diferencial nosso para passar por qualquer pressão, por qualquer situação, com paz, com alegria, com tranquilidade e dando graças a Ele por tudo, porque tudo já está pago. Entendam que eu não estou falando aqui de irresponsabilidade, porque muitas pessoas que estão nessa situação hoje, porque não adianta a gente chegar aqui e querer falar só o que a palavra diz, sendo que tem a sua responsabilidade. Muitos estão numa situação porque optaram por aquilo, decidiram aquilo. Vocês querem exemplos? Pessoas que falam que o diabo entrou na minha vida financeira. O diabo, ele tem nome. Esse demônio aí, ele vai ter um nome. Cartão de crédito. É bem simples. Aí tem pessoas que dizem, estou com muita dor nas pernas, minhas pernas estão doendo. Tem um nome. Preguiça de fazer uma caminhada. Comendo bastante, não tem controle. Isso tudo é nossa responsabilidade. Aí a gente, às vezes, quer espiritualizar tudo isso, quer levar para o âmbito e colocar a culpa em alguém. Alguém tem que ser o culpado por isso. E eu vou colocar a culpa em quem? Na Coca-Cola, né? Tem gente que você faz os exames, né? Faz um check-up geral, você está com uma gordurinha no fígado, algo do tipo. Mas a gordurona que você jogou aqui para dentro, como é que fica? Então, são coisas que nós temos que estar refletindo a respeito dessas coisas. Querer terceirizar responsabilidades, não dá. Querer terceirizar responsabilidade de pressões, não dá de forma nenhuma. Muitas coisas são escolhas, são decisões. Mas, se você estiver fazendo o que é certo, se você estiver com uma vida com disciplina, com responsabilidade, e você está passando por alguma pressão, tenha certeza que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Isso eu não tenho dúvida em nada. Porque eu não sei qual é a pressão que cada um de vocês está passando. Mas eu sei que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. E tudo isso, tudo que Deus tem já disponível para nós. Só um minutinho, porque está forte. Todos os planos e projetos de Deus que Ele tem para as nossas vidas, todos os planos que são perfeitos em tudo, em todas as áreas, eles vão se cumprir na nossa vida, desde que a gente esteja alinhado com a palavra. Não é alinhado com seu esposo, não é alinhado com a sua esposa, não é alinhado com os meus amigos, é alinhado com o que a palavra diz. Edificado com a palavra. Amém? Vocês estão aqui? Se encha da palavra. E você vai passar por qualquer pressão. Se encha da palavra. E você vai passar por qualquer circunstância. Você sabia que você, que eu, nós fomos criados para mudar qualquer situação de acordo com a palavra? Nós falamos muito a respeito da responsabilidade que nós temos de demonstrar Cristo através das nossas atitudes. E nada melhor do que você demonstrar Cristo através de um momento de pressão. Porque as pessoas estão sempre olhando para nós. Nunca esqueça disso. Em tudo que você está fazendo, você está sendo observado. Você está sendo monitorado 24 horas pelas pessoas. As pessoas vão ver Cristo através da sua vida. As pessoas vão ver Cristo através do seu posicionamento. Isso sim. Agora nós vamos meditar em mais uma referência que se encontra em 2 Coríntios. É Coríntios, tá? Não é Coríntios, não.
Todos encontraram? Eu falei qual mesmo? Ah, vocês estão certos. Vocês estão aqui. Oh, Deus bom! 2 Coríntios 4,16. Que diz o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados. Vamos lá, opa. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Essa versão é sensacional, né? Eu procurei em todas, eu fui lá, ó, pastor, eu fiz o dever de casa. Fui lá, ó, todas, e encontrei essa aqui, que deixa tão claro, que é tão real. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, olha só, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Isso quer dizer o quê? Com esse versículo a gente pode tirar tantas lições, tantas instruções, direcionamentos, mas vamos nos atentar a um aqui, só um. Tudo que você está passando é momentâneo. É momentâneo. Quem já passou por uma grande pressão, mas aquela de torar? Quem já passou? Pode levantar. Quem passou? Só quero ver. Tem um monte de gente que não passou. Amém. Graças a Deus por isso. Mas quer uma coisa? Se prepara. Fique firme para isso não acontecer. Então vamos lá, só para me ver direitinho aqui. Quem já passou pelaquela pressão, mas aquela pressão que você acha que, pronto, é o meu fim, acabou. Certo? Muita gente, né? Aí agora, vamos refletir um pouquinho. Você está aqui? Isso significa o quê? Isso significa o quê? Você que não passou por uma pressão e se alegra por eles, meu irmão. Ei, se alegra por eles. Foi um momento, foi um período e passou. Essas pessoas estão aqui para testificar da grandeza de Deus. Essas pessoas que estão aqui, que passaram por essas pressões, estão aqui para demonstrar que quando você mantém-se firme, quando você está posicionado na palavra, acreditando no que a palavra diz a seu respeito, o sangue pode dar na canela, meu amigo. Pode dar na canela, que você vai passar por aquilo. Você crê nisso? Você acredita nisso? A gente tem que ter uma consciência grande de que não é o mundo, não são as circunstâncias, não são as pressões que ditam as regras da minha vida. Não são as circunstâncias ou as pressões que ditam as regras da minha vida. Quem dita as regras da minha vida é a palavra. Quem ditam as regras da minha vida é a palavra. Se você tem esse entendimento, se prepara para você viver coisas grandes. Se prepara para você passar por qualquer situação. Se prepara porque tem coisa grande chegando. O extraordinário do Senhor está chegando. Porque o maior habita em nós. Eita, o maior habita em nós. Você se alegra com isso? Parece que você está triste quando eu falei que o maior habita em você. A reação de alguns foi de, é isso mesmo? Será que é verdade? Habita mesmo? Meu irmão, se você está com essa dúvida, daqui a pouco nós vamos ter uma mega oportunidade da gente reverter esse cenário. Porque, como filhos de Deus, com o entendimento que nós temos da palavra, não tem como a gente ter mais dúvida disso. Isso não pode ser uma dúvida de forma nenhuma na nossa vida. Amém? Quero declarar algo com vocês, mas com muita força. Eu gostaria, olha só, está valendo R$1.000. Está valendo R$1.000 essa semana. Quem vai dar é o pai.
Quem vai dar é o nosso Pai. Mas tudo que Ele vai te dar essa semana, já está na conta. Se você declarar e crer nisso, tenha certeza que assim será. Mas para isso acontecer, vai depender da sua empolgação agora. Eu quero ver qual é a sua empolgação diante disso. Vamos declarar algo? As circunstâncias ou pressão não podem nos parar. Ei, tem gente aqui que não vai ganhar os 1.000 não. Vai para minha conta. Pois é. Nosso Pai é bom. Nosso Pai é bom. Uma coisa muito importante que nós devemos fazer, né? Mais na frente a gente vai ter, meu tempo ele está uma bênção, mas vai dar certo. Daqui a pouco a gente vai entrar em alguns pontos, reforçar alguns pontos com vocês, de oportunidades que nós temos, de estar colocando em prática, para que a gente possa estar alinhado com o tema dessa ministração de hoje. Daqui a pouco. Só que antes disso, eu quero compartilhar algo com vocês. Para que isso possa acontecer na sua vida, entenda que você tem que abrir a sua boca. Entenda que você tem que declarar. Mas usar a sua boca da maneira correta. Não é usar a sua boca para falar o que você está vendo. Mas é usar a sua boca para declarar o que você quer ver. É usar a sua boca para mudar qualquer cenário. Rendendo graças ao Senhor. Adorando ao Senhor. E crendo que Ele já te fez mais do que vencedor. Se nessa manhã, com exemplos, demonstrando na palavra, se você ainda sair dessa manhã aqui, não crendo nisso, não crendo que você é mais do que vencedor, a situação está crítica. A situação carece de uma atenção maior. Porque em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Não adianta a gente querer mudar isso. É prego batido e ponta virada. Só toma posse disso. Só creia, declare isso. Então, uma situação também que a gente aprende dentro de uma pressão é que a pressão na vida de um crente, ela tem que ser um trampolim para grandes conquistas. A pressão na vida de um crente, ela tem que ser usada como um trampolim. Se você fizer isso, se você pegar situações que você possa estar passando e usar dessa maneira e tirar essas lições, tenha certeza que você vai ser mais do que vencedor. Eu quero reforçar isso porque você repetindo, aquilo lá passa a ser uma verdade na sua vida. O Fábio, ele tem umas experiências em cima disso, e todos nós sabemos que é assim que as coisas funcionam. Você tem que começar a falar. Você tem que começar a declarar. Você tem que começar a falar o que a palavra diz ao seu respeito. Porque o primeiro ali, você está aqui, quem que está mais próximo aqui da sua boca? Então fala. Use a sua boca para declarar. Use a sua boca para render graças ao Senhor. Declare, porque você é mais do que vencedor. Você vai sair daqui com essa certeza. Amém? Não tenha medo quando as pressões chegarem na sua vida. Não tenham medo. Por quê? Já falei para vocês lá atrás. O medo, ele vai paralisar. Ele paralisa mesmo. As pessoas parecem que quando entra num processo, né, eu não tenho muito conhecimento nessa área da psicologia aí, mas quando você entra nessa parte aí do medo, você vai fechar todas as alternativas que você tem. E você vai bloquear. Você vai acabar bloqueando o que a palavra diz, através do medo. Medo não faz parte da nossa vida. Timidez não faz parte da nossa vida. Nada disso. Isso não faz parte da nossa vida. Pelo contrário, nós somos ousados. Pelo contrário, nós partimos para cima de qualquer coisa.
crendo, declarando e vivendo tudo que Deus tem para nós. Amém? Eu quero só para reforçar essa parte com vocês, tá? Eu tenho que dar uma aceleradinha. Vamos lá, em Romanos 8:35. Romanos 8:35. Tenha certeza de uma coisa: não existe pressão que você não possa suportar. Você consegue entender isso? Não existe pressão nenhuma que você não consiga suportar. Vamos lá, vamos reforçar o que eu acabei de falar com vocês, acabei de compartilhar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Não. Ou angústia? Não. Ou perseguição? Não. Ou fome? Não. Ou nudez? Não. Ou perigo? Não. Ou espada? Também não. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. É isso que você precisava ouvir? Que eu estava falando desde o início. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, certo? Mas aqui a palavra agora garante para você. Se é embasamento que você precisava da palavra, está aqui. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Agora vamos todo mundo ler essa parte juntos? Pode ser? Então vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Eita, Deus bom! Já somos mais do que vencedores. Cristo nos garante isso. Toma posse disso. Para você refletir um pouquinho a respeito disso hoje. É porque, assim, uma das coisas que tem acontecido muito, tá? Eu estou falando com experiência, tá? Eu não estou aqui julgando ninguém. A gente vem para um culto, nós vemos para uma conferência, participamos de uns momentos assim espetaculares. Adquirimos tanto conhecimento, tantas coisas boas que nós recebemos, e parece que tem uma borracha naquela porta. Quando a gente sai dela, é impressionante como as coisas esquecem tão rápido aquilo. Acontece ou não acontece isso? Tem momentos, só para a gente ter um exemplo, tem conferências e tudo, cada um tem uma forma de aprender, certo? Tem uns que é lendo, outros é ouvindo, tem outros que é escrevendo, cada um, eu entendo isso, tá? Eu sei que cada um vai ter uma forma de aprendizagem. Mas é impressionante uma pessoa vir para uma conferência, vir para uma ministração e não anotar nada. Nada. Quando a gente anota, nós estamos memorizando. A gente está reforçando aquilo. É muito importante. Outro ponto muito importante. Estamos aqui, certo? Viemos para o culto da manhã. Ouvimos essa ministração. É importante que, quando nós estivermos em casa, voltemos a ouvir. 1, 2, 3 vezes, até o que está sendo ministrado aqui tornar-se uma verdade na nossa vida. Porque tem situações que nós vamos nos deparar e que o conhecimento da palavra vai fazer toda a diferença. Mas não é ouvindo a palavra uma vez que você vai ter bagagem suficiente para poder passar por aquilo. Vai precisar ouvir. Ouvir. O nosso grupo do Telegram, quem está no grupo Telegram na igreja, tem pessoas que ainda não participam. É uma bênção, tá? Te convido. É Telegram, né? Mas tudo bem. Não é o WhatsApp. Mas o que eu quero dizer com isso? Todos os dias tem uma palavra do Senhor ao seu coração.
Todo dia tem um cuidado do Senhor. E tenha certeza que, às vezes, pode ser que naquele dia, um dia, não foi para você, mas tenha certeza que é para outro irmão que está aqui, que está precisando ouvir aquela palavra. Então, se nós queremos passar por pressões, precisamos nos expor à palavra. Saco vazio não para em pé. Não para mesmo. Revelação, hein? Essa é do tempo do Carlinhos. Isso é bom, meu ancião. Eu quero te dizer com isso, para que a gente possa passar por situações, pressões, circunstâncias, adversidades na nossa vida, nós vamos ter que estar cheios. Estando cheios, nós vamos passar sorrindo e achando graça. Se não, vai ser simplesmente palavra jogada e eu vou me deparar com situações onde que eu vou entrar num colapso, vou entrar num desespero, vou entrar numa situação onde que não é o que Deus quer para a minha vida. E as pessoas começam a penalizar a Deus quando as pressões chegam. Hoje nós estamos numa fase de crente mimimi, que quando tudo está bem, quando as coisas estão boas, quando eu estou com minha conta positiva, quando eu não estou passando por situação, circunstância de nada na minha vida, está tudo perfeito. Pronto, eu sou o melhor crente da igreja, eu estou aqui todos os cultos, eu estou presente na igreja, estou participando das coisas. Mas a coisa apertou um pouquinho, a primeira coisa que a pessoa faz é se distanciar. Isso é uma estratégia que o inimigo tem. Começa a tirar as pessoas do foco. A pessoa começa a culpar a Deus por aquilo que está passando. Isso é um engano. E nós estamos aqui, firmes. Não podemos cair nesse engano. Vocês concordam? Vocês concordam? Vocês já estão aqui? Está acabando. Vamos lá. Quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu anotei importantes a respeito, dicas fundamentais para que a gente possa passar pelas pressões de uma forma alegre, de uma forma com paz, uma forma dentro do que o Senhor espera de cada um de nós. Vamos lá? Essa aqui, se eu fosse você, eu anotava. Hashtag fica a dica. Não murmure de nada. Abra sua boca para declarar a palavra. Abra sua boca para render graças ao Senhor. O poder da vida e da morte está aqui. Use a sua boca para mudar qualquer cenário. Se você declarar o que é certo, se você declara o que você quer ver, vai acontecer. Agora, se você usar a sua boca para ficar falando o que você está vendo, você está indo a passos largos para o seu fracasso. E não é isso que Deus tem para nenhum dos seus filhos. O que o Senhor tem é uma vida perfeita. O que o Senhor deseja é nos surpreender em tudo. Ele é especialista. Seja um especialista em uma área. Você já viram uma pessoa que é especialista em uma área? Ele é o melhor. Assim é o Senhor para nós. Ele é especialista em nos surpreender. O que você espera, quando você... A sua mente não pode imaginar o que Deus pensa a seu respeito. Você não consegue. Você pode até chegar a ter uma amostra a respeito daquilo, mas é muito mais do que o Senhor tem para você. É muito mais do que o Senhor quer fazer por você. Amém? Vocês anotaram isso aí? Depois eu vou perguntar, tem provinha, tá? Não culpe a Deus. Hoje as pessoas estão culpando tanto a Deus pelas coisas que acontecem, por situações que estão acontecendo, joga a culpa em Deus, e o primeiro a ser penalizado é Deus. A pessoa tem uma situação, um comportamento meio complicado, e não está dando certo com algumas pessoas dentro da igreja, e a primeira coisa que ele faz é sair da igreja. Eu não concordo com algumas coisas que o meu pastor faz, e por aí vai. Não concordo com o Carlinhos, é minha referência, né? Diz que a gente sempre tem que ter um ponto, né? Meu ponto é o Carlinhos, né? E não concordo com o Carlinhos, não acho o Carlinhos legal, ele passa por mim, ele não fala comigo, então eu vou sair da igreja, não vou ficar mais lá. Né? Aí você pensa comigo, você penaliza Deus por uma situação, você sai debaixo de uma cobertura espiritual. Isso é tão sério. Eu tenho que compartilhar isso com vocês. Não faz parte da administração, mas eu tenho que compartilhar algo porque nós temos que estar atentos.
Tem muitas pessoas hoje que estão brincando com essa questão de cobertura espiritual. Entendam bem, você foi direcionado a estar aqui, certo? Você não veio para cá de qualquer forma. Você recebeu um direcionamento do Espírito Santo para você estar congregando conosco. E a decisão foi sua, de vir ou não. Você tem o poder. Essa liberdade nós temos de seguir as instruções do Espírito Santo ou não. Se você quisesse decidir para ir para outra igreja, beleza. Você tem essa liberdade. Mas você decidiu estar aqui. Fui guiado. Pastor, fui guiado a estar aqui. O Espírito Santo me guiou. Beleza, tá bom. Aí o que a pessoa faz? Passa por algumas situações, não concorda com algumas políticas, algumas coisas, as decisões que são tomadas, e a pessoa simplesmente sai daqui. E começa. Vai para um canto, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. E começa a ficar igual bola de ping-pong. Vai para um canto, vai para o outro. Totalmente fora de uma cobertura espiritual. Fazendo as coisas do seu jeito. Fazendo as coisas de acordo com a sua vontade. E eu recebi uma notícia, deve ter umas 2 semanas, de uma pessoa que me entristeceu muito. Assim, sabe quando você sente saber que uma pessoa estava numa caminhada tão... Assim, você via o ministério se desenvolvendo, crescendo, avançando, sabedoria, entendimento e vivendo plenamente em todas as áreas da vida. E, de repente, essa pessoa fez isso, tomou essa decisão. Começou a olhar o homem, começou a olhar as situações e começou a se distanciar. E essa pessoa hoje se encontra numa situação bem desafiadora. Por quê? Tomou essa decisão. Porque simplesmente saiu. Então eu falo para vocês, reforço com vocês essa importância. Se foi o Senhor que te direcionou a estar aqui, não saia. Não saia de qualquer forma, porque você está. Quando você sai dessa forma, você dá legalidade ao inimigo na sua vida. Só queria parênteses só para isso aí, porque é muito importante. A gente tem que ter essa consciência. Vamos lá, dando continuidade aqui. Corrija o que está errado. Nós devemos corrigir o que está errado. Aí é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade minha. Vou dar um exemplo. No casamento, que seja homem ou que seja mulher, está passando por uma situação desafiadora, não tá legal. Não está batendo algumas coisas, né? Você está entrando em uma pressão grande dentro do seu casamento. Aí você começa a orar, você começa a meditar na palavra, você marca gabinete com o pastor, mas você não toma o seu posicionamento de cuidar, de respeitar, de dar carinho para a sua esposa dentro de casa. Será? É importante, sim, você se encher da palavra, você pedir um aconselhamento com o seu pastor. Não estou dizendo que isso é errado, não. Mas, numa situação dessa, o que você tem que fazer? Você tem que tomar uma atitude e resolver dentro de casa primeiro. Porque você resolvendo isso, as outras coisas vai só melhorar. Só vai ficar melhor. Então, só um exemplo para ficar claro para todos. Seu foco deve ser sempre Cristo. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olhe para Cristo. Não olhe para as circunstâncias. Olha para Cristo. Ele tem que ser a nossa fonte. Ele tem que ser o nosso centro. É Ele. Não tem como você fugir disso. Fazendo isso, você vai passar pelas pressões. Vocês estão anotando? Essa aí foi qual? Já falei quantos? Aí, tá vendo? Não prestou atenção. Então vamos lá. Vamos lá, mais uma. Não tente sair das pressões sozinho. Sozinho você não consegue. Com a força do seu braço você não vai conseguir. Não adianta. Não adianta você achar que é o bonzão. Sou o melhor. Sou o melhor do Brasil na minha vida profissional. Sou o melhor do Brasil. Sem Cristo você não vai a lugar nenhum. Você não é nada sem Cristo. Quando a gente fala que Ele tem que ser sempre o centro, a gente está falando disso. Não tente as coisas sozinho. Não tente as coisas com a força do seu braço. Você não vai conseguir. Amém? E o tempo foi. Não deixe de congregar. Falei para vocês recente e vou só reforçar essa questão. Se tem uma coisa que o inimigo usa é tirar você do foco, querer tirar você de congregar. E você vai ficar totalmente exposto, você vai ficar fraco, porque a unção coletiva que existe sobre esse lugar, não adianta você falar, vou congregar em casa. Meu amigo, casa tem que ser uma extensão do que é aqui, mas não pode ser a prioridade da sua vida, não pode ser, eu estou só em casa agora. E vocês sabem que hoje, um dos maiores números, cresce uma nova faixa etária, vamos dizer assim, de pessoas que conhecem a Cristo, entende que Cristo fez todo o projeto, então toda a questão da salvação,
mas que não congregam. Cresce muito mais do que evangelho, cresce muito mais do que qualquer outro tipo de religião. É um dos que mais crescem hoje. Pessoas que conhecem a palavra, mas diz que estão decepcionadas com as pessoas, com Cristo, com todo mundo, e simplesmente não estão congregando. Então, não deixe. Porque a questão do congregar é o seguinte: se você falta um culto, a sua carne começa. Você não vai no outro também. Não, não dá nada não, vai só no domingo. Aí, domingo, não, mas vai ter um evento. Não vai nem domingo, começa dessa forma. E você vai só se distanciando. E as pressões vão chegar. E você não vai ter força para poder passar por aquilo. Primeiro porque você não vai estar em comunhão. Você não vai receber as instruções que você precisa para passar por qualquer situação. Não desanime na sua caminhada de fé. Não desanime. Mantenha-se firme. Hoje tem muitas pessoas desanimando. Tem muitas pessoas ficando fracas na sua caminhada de fé. Pessoas que já têm uma longa caminhada e simplesmente estão deixando aqui, o projeto da salvação ficar de lado. Não façam isso, é muito sério. Não fale o que vê, mas sim o que deseja. Já compartilhei com vocês. Agora, para a gente finalizar, vamos meditar em 1 Coríntios 10, 13. Agora é para fechar com chave de ouro. Para você sair daqui pipocando. Todos encontraram? Quem não encontrou, acompanha. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Falei isso com vocês. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possa suportar. Você se alegra com isso? Eu acho que com essa referência aqui, nós conseguimos fechar tudo. E deixar bem claro que você vai passar por situações desafiadoras. Isso é fato. Só que, em qualquer situação que você venha passar, o Senhor vai estar sempre contigo. O Senhor vai sempre te fazer mais do que vencedor em qualquer situação. Amém? Vocês entenderam? Aprenderam alguma coisa hoje? Amém, amém ou ai de mim?